Menino teve crise? Bom que aqui todo mundo entende de crise de autismo, né? Bom, queridos, eu quero aproveitar, sejam bem-vindos, quero aproveitar esse embalo aí do Espírito Santo, né? E já emendar direto aqui na mensagem que Deus colocou no nosso coração, que tem tudo a ver com esse breve mover aqui do Espírito Santo no início da célula. Se você quiser abrir no Salmo de número 24, Salmo de número 24, semana passada a gente havia comentado, né, que a gente quer se esforçar ao máximo para que esse período da célula dure no máximo 1 hora, né? E aí depois o tempo da comunhão, comes e bebes, confraternização, aí não tem hora para acabar, né? Quem quiser ficar aqui até meia-noite. Salmo de número 24. A gente vai ler apenas o versículo de número 3, tá? Salmo de número 24, versículo de número 3. Vai dizer assim, ó. Quem subirá ao monte do Senhor? Eu vou ler uma versão aqui, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Porque essa versão ela tem exatamente a palavra que é o tema da mensagem. Mas dependendo da versão vai estar escrito um pouquinho diferente, tá? Na Nova Almeida atualizada diz assim: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Tem outros que dizem, né? Quem estará no seu lugar santo, né? Mas eu gostei dessa versão aqui. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Amém? Quem há de permanecer. Guarda bem essa palavra. Quem há de permanecer. Depois vamos ler também João, Evangelho de João 15. Um texto que a gente leu não faz muitos dias atrás. A gente já havia lido esse texto, mas Deus está insistindo, né, nesse tema. A gente vai ler novamente João 15. João 15, a gente vai ler do 4 ao 7. Tá? João 15, do 4 ao 7, vai dizer assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vou repetir, ó. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Quero te agradecer por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Tenho certeza que cada um foi escolhido a dedo, Pai, para estar aqui nesse momento, para estar recebendo essa mensagem que vem diretamente do teu coração. Por isso nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, traz à memória tudo aquilo que nos dá esperança e ministra aos nossos corações o que o Senhor tem para essa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da mensagem de hoje, eu gosto de colocar tema, né? Permanecendo em Cristo. Permanecendo em Cristo. Então, amados, que Deus colocou muito forte, né, para essa noite a necessidade de ministrar sobre a importância de permanecer, né?
Salmo de número 24, ele começa, né, no versículo 3, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Subir ao monte do Senhor está falando de um caminho que a gente tem que trilhar para chegar no Senhor, para chegar na presença dele, para estar com ele. Então, isso não necessariamente é o mais difícil, porque eu diria que todos que estão aqui na noite de hoje, né, todos aqui já chegaram nesse lugar, todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus, todos aqui um dia tomaram a decisão de seguir a Cristo, ok? Só que essa decisão não é o suficiente. Chegar, né, é uma coisa, permanecer é outra, né? E a gente está vivendo um momento que tudo indica que é o cumprimento da profecia, né? Qual profecia, né? A profecia que diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, né? A palavra de Deus está cheia de textos que falam, né, que muitos apostatarão da fé nos últimos dias. Um dos textos, né, que eu sei até dizer de cabeça, eu sei falar de cabeça, que é 2 Timóteo, né? Mas como eu estou com a Bíblia na mão, eu vou ler, né? 2 Timóteo 3 diz assim, ó: sabe, porém, que nos últimos dias, 2 Timóteo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha só essa última frase aqui, ó. Mais amigos dos prazeres, ou seja, amigos do mundo, né, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Então, esse texto aqui ele é um texto que fala da impiedade dos últimos dias, né? Então, eu creio que a gente está vivendo esses dias, né? Dias em que muitas pessoas vão amar mais os prazeres, vão amar o mundo, vão amar o que o mundo oferece e vão se apostatar da fé. Hoje nós sabemos que tem muita gente desviada, muita gente que um dia já esteve numa igreja, um dia já participou de um grupo como esse, mas onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas agora, né? Muitas delas estão feridas, muitas delas estão machucadas, mas muitas delas também, né, cederam às paixões da carne, cederam aos desejos da alma, cederam aos desejos do coração, né? Então, chegar no monte do Senhor, conhecer a Cristo, conhecer a Jesus, não é o suficiente. Eu preciso permanecer, né? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A palavra de Deus está cheia de textos que falam sobre permanência, né? Então Deus quer que a gente permaneça. A palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino do céu. A caminhada com Deus ela é comparada a uma obra, né? É comparada a uma obra onde eu vou prestar um serviço também para o reino de Deus, e esse serviço, essa permanência, está ligado a você colocar a mão no arado, né? E se alguém aqui já trabalhou na agricultura ou já viu um agricultor, como é que chama? Pilotando um arado, né? Hoje em dia os agricultores têm máquinas, né? Máquinas, como é que chama? Tratores, né? O próprio trator hoje, ele que se encarrega de trator com arado, né? De cavar a terra, preparar a terra, né? Quebrar a terra para que essa terra amoleça para receber depois as sementes que vão ser plantadas, onde vai produzir uma colheita. O reino de Deus é comparado, né, com essa grande lavoura, onde Deus é o viticultor
Jesus é a videira e nós somos os ramos dessa grande lavoura chamado Reino de Deus. E no Reino de Deus, nós muitas vezes vamos ser usados também como instrumentos, a exemplo do trator, que no passado, na época de Jesus, não tinha trator, era um arado, né? Era uma espécie de um ferro com um cabo, né? Onde os agricultores, eles quebravam a terra com aquele arado, para poder então amolecer essa terra para receber a semente que seria plantada. Então, no reino de Deus, a partir do momento que você põe a mão nesse arado, que você diz, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu quero te obedecer, eu quero te servir, não dá mais para largar o arado. Não dá mais para tirar a mão da obra. Quantos estão entendendo o que estou falando? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Um texto que eu gosto muito, essa semana eu até publiquei ele nas minhas redes sociais, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo de número 10, eu vou ler a partir do versículo 35. Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 35. Esperar ali a viuvinha do coração. Hebreus 10, 35. Aqui vai dizer assim, ó. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, ou seja, se ele lançar a mão do arado, se ele desistir, se ele não permanecer, quantos estão entendendo? A minha alma não tem prazer nele. Né? Aí ele continua, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a caminhada cristã é uma caminhada sem volta. Não dá para pensar assim, não dá para, não, eu vou fazer um pit stop aí, vou ficar alguns meses distante de Jesus, distante desse caminho, e daqui a alguns meses, quando eu resolver, eu volto. E se não der tempo para voltar? E se acontece uma desgraça? Né? Deus que nos livre, né? E se acontece algo não premeditado? Né? Então eu não posso ficar dando, como é que chama? Dando sopa para a sorte? Não posso ficar brincando, né? Brincando com isso, brincando de ser crente, brincando de um dia sim, um dia não, um dia eu sou de Jesus, um dia eu não sou mais. Né? Um dia eu estou com Cristo, outro dia eu não estou mais. Não dá para ficar em cima do muro. Ou eu sou de Jesus, eu não sou. Né? Quem há de permanecer? A palavra de Deus está cheia de promessas para quem permanece. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vocês. Né? Ele fala, né, que assim como o ramo só pode produzir fruto se ele estiver ligado na videira, assim nós também só podemos produzir fruto se eu permanecer em Cristo. Quem permanece nele, a promessa é que vai gerar muito fruto. Do contrário, se eu não permanecer, a palavra de Deus diz que eu serei lançado fora, à semelhança do ramo, e eu vou secar. Alguém aqui já teve uma sensação de você estar secando? Alguém aqui já viveu essa experiência? Você viveu uma sensação que você está secando? Né? Se eu não permanecer nele, a palavra de Deus diz que eu vou secar. Como um ramo, vou ficar um ramo seco. Né?
Agora tem uma promessa: se eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim, tudo que eu pedir, tudo que eu quiser será feito. Será que alguém aqui acredita nisso? Será que alguém aqui pode crer que se eu permanecer nele, tudo que eu quiser vai ser feito? Agora tem um detalhe. O fato da palavra de Deus declarar que tudo que eu quiser vai ser feito, isso não quer dizer que vai ser feito no meu tempo. Porque a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E por causa disso, a gente já falou isso muitas vezes, por causa disso, muitas vezes, muitas pessoas esmorecem na caminhada. Porque muitos de nós queremos as coisas no nosso tempo. E porque muitos cristãos não entenderam ainda que a caminhada cristã é cheia de processos e Deus precisa nos moldar, nos preparar para alcançar cada promessa que Ele tem para a nossa vida, porque muitos ainda não entenderam isso, muitos desistem. Por quê? Porque muitos estão ainda acreditando no evangelho fast food, né? No evangelho relâmpago, no evangelho online, né? O mundo hoje é virtual, o mundo hoje é online, o mundo hoje é o mundo do fast food, é as coisas tudo rápido. Então, a geração atual, ela tem essa mentalidade, tudo é muito rápido, né? E aí, muitas delas, por não conhecer a Deus, começam a achar que Deus é igual. Né? Eu sou de uma época que você estava namorando com a menina, você mandava para ela um, como é que chama? Um Telegram? Não, Telegram agora é um aplicativo, né? Mas tinha, como é que chama? Quem que lembra? Tinha a carta, tinha o telegrama, né? Tinha o telegrama. Né? Eu me lembro que eu tinha uma namoradinha em Balneário Camboriú, a maneira de se corresponder com ela mais rápido era o telegrama, né? Você ia lá no correio e mandava um telegrama. Então a pessoa do correio datilografava a mensagem que você queria mandar e ela era mandada por telegrama, né? Ela recebia uma espécie de uma cartinha com aquela mensagem datilografada. Isso às vezes levava 3, 4, 5 dias, 10 dias, né? Para chegar a mensagem. Você enviava uma carta até os dias de hoje, né? Se a carta não for via Sedex, hoje já tem o Sedex, né? Que é rápido, né? Tem até o Sedex 10. Você manda num dia, 10 horas depois já chegou, né? O Sedex 10. Mas no passado não tinha Sedex 10. Era o telegrama ou a carta. E a carta, às vezes, levava 15 dias para chegar. Mas hoje não. Hoje a minha filha quer comprar uma coisa, ela pede lá, não sei o que, lá na Shein, e na mesma semana já vem, né? Então, onde é que eu quero chegar? Hoje tudo é muito rápido, né? Hoje tudo muito é rápido. E pode acontecer, por a gente viver num mundo do fast food, tudo muito rápido, tudo online, tudo muito ligeiro, que a gente começa a achar que com Deus tem que ser igual. E com Deus não tem que ser igual. Nós já pregamos aqui numa célula. Há um tempo determinado para todas as coisas. E como Deus tem me tratado nisso, né? Por quê? Porque nós temos muitos sonhos, temos promessas, recebemos promessas da parte de Deus. E a gente quer, muitas vezes, que tudo aconteça meio que relâmpago. E não funciona assim. Com Deus, tudo tem um tempo preparado. Tudo tem um tempo, tudo no tempo de Deus é perfeito, né? Então, se eu aprender a respeitar os processos, aprender a respeitar o tempo de Deus, no tempo de Deus tudo é formoso. E eu preciso aprender isso. Preciso entender que Deus não tá, as mãos dele não estão encolhidas. Os milagres que nós sonhamos, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, Leia? No começo da célula, algumas pessoas aqui sonham com alguns milagres. Nós temos amigos, irmãos conhecidos nossos que estão aí batendo, né, em busca do seu milagre. E eu quero lembrar que Deus continua fazendo milagres, né? Minha mãe pregou uma palavra domingo no culto lá em Canelinha. Deus continua fazendo milagres. Deus ainda faz milagres, né? O apóstolo René, que é a nossa cobertura, está escrevendo aí uma série, né, de devocionais há dias, né, sobre os milagres de Deus. Deus é um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. Só que
É bom lembrar que tem milagres que são instantâneos, tem milagres que são na hora. Deus faz na hora. Eu quero profetizar que nessa noite Deus vai fazer milagres nesse lugar, amém? Mas tem milagres que vai depender da minha permanência. Vai depender da minha insistência. Vai depender da minha perseverança. Como a gente leu aqui, ó. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então tem promessas que Deus tem para a nossa vida que vão exigir de nós uma perseverança. Né? Muitas pessoas não perseveram. Muitas pessoas hoje estão afastadas do caminho do Senhor. Por quê? Porque não tiveram a paciência de esperar a realização de algumas promessas e aí se frustraram. E aí culparam Deus. Ficaram chateados com Deus, ficaram chateados com o pastor, ficaram chateados com o líder de célula. E quando, na verdade, o problema não está nem em Deus, nem no líder de célula, nem no pastor. O problema está na pessoa que não teve paciência. Né? Não teve paciência para esperar as mudanças que ela queria muitas vezes. Porque nós somos assim. A gente começa a frequentar uma célula, começa a frequentar uma igreja, e a gente quer que tudo seja do nosso jeito. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente se revolta. Né? Só que as coisas não são sempre do nosso jeito. Porque o tempo todo Deus quer nos levar a uma maturidade. Deus quer nos levar a um crescimento. E às vezes a maneira que Deus tem para nos levar a uma maturidade, a uma lapidação, a um crescimento, Ele vai permitir erros. Erros no teu pastor, erros no teu líder de célula, erros no teu marido, erros na tua esposa, erros no teu namorado. E esses erros vão produzir em nós esse fruto principal do caráter de Deus, que é o amor. Né? Se a gente ler um pouquinho mais na frente no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 10, ele vai dizer o seguinte, ó, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então a gente vai chegar à conclusão que permanecer em Cristo é permanecer no seu amor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, permanecer em Deus, permanecer em Cristo é permanecer no amor. Agora, se eu perdi a paciência, eu permaneci no amor? Não, eu não permaneci. Por quê? Porque o amor é paciente. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Então, se eu perdi a paciência, eu não permaneci no amor. Então, Deus está batendo nessa tecla. Já faz, para quem é bom, para quem está antenado nas últimas mensagens que foram pregadas, né? Deus está querendo mudanças. Ele está querendo que o fruto permaneça em nós. Né? E se Deus está repetindo as mensagens, é porque certamente nós não estamos correspondendo o que Deus espera de nós. Nós não estamos conseguindo permanecer nesse amor. Não estamos conseguindo permanecer na prática desses mandamentos. Né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, ele está dizendo aqui, ó, vocês permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Será que nós estamos permanecendo no amor dele? Ou quando alguém desaponta a gente, quando a esposa, o marido desaponta a gente, quando um filho pede algo para a gente, que eu não sei como é que é na casa de vocês, mas aqui em casa acontece assim, né? Tudo acontece na hora errada, do jeito errado. Assim, eu vou dar um exemplo, né? Para você entender. É só você ter um compromisso, você agendou um compromisso, e você tem que estar naquele compromisso pontual, você não pode se atrasar, aí de repente a Ana Cristina precisa de um favor, a esposa precisa de um favor, o filho precisa de um favor, é tudo no mesmo horário. É um teste, né? É um teste, como é que você vai se comportar? Aí você tem um horário para cumprir,
Mas naquele mesmo horário, tua esposa precisa de você, tua filha precisa de você, o filho precisa de você. E agora, o que fazer? Então são testes que vêm para muitas vezes desafiar o nosso fruto. Se eu realmente vou permanecer no amor, se eu vou agir com paciência, né? Se eu vou estourar, se eu vou perder a calma. Né? E Deus quer que eu permaneça no amor dele. Há um jeito certo de resolver todas as coisas. Se eu respirar fundo, contar até 12, né? Deus sempre vai me dar uma saída. Não tem nenhuma coisa, não tem nenhuma situação, não tem nenhuma adversidade, não tem nada que não tenha uma saída. Com Jesus tudo tem solução. Com Jesus tudo tem uma saída. Ele ainda faz milagres. Amém? Mas o que o Satanás quer? Satanás quer nos levar ao desespero. Satanás quer roubar a nossa paz. Satanás quer nos levar ao estresse. Satanás quer que a gente perca a razão e comece a usar essa santa boquinha para falar besteirinha. Usar essa santa boquinha para ofender pessoas, para magoar pessoas, para entristecer pessoas e principalmente a nossa família. Que muitas vezes, pelo fato de serem as pessoas que eu tenho mais intimidade, porque eu convivo, né, 24 horas por dia com meu cônjuge, com meus filhos, né? Então, com os meus pais, então, como eu tenho intimidade, a gente acha que pode falar o que pensa, acha que pode estourar, acha que pode, né, proceder de qualquer jeito, e não é bem assim. Claro que a palavra de Deus diz, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Irai-vos e não pequeis. Por que a palavra de Deus diz irai-vos e não pequeis? Por quê? Porque é possível irar sem pecar. Tem hora que eu preciso e eu vou me irar. Porque tem hora que tem situações que realmente o próprio Jesus se irou. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele chega na casa dele e ele vê as pessoas transformaram a casa dele num covil de ladrões. Transformaram a casa de Deus num comércio. E aí o que Jesus faz? Ele pega uma espécie de um chicote, ele entra dentro da casa de Deus e diz, olha, vocês transformaram a casa do meu pai num antro de ladrões. Vocês estão fazendo negócios da casa do meu pai. Vocês transformaram a casa do meu pai num negócio. E estão usando a casa do meu pai para obter lucro. Para fazer negócios. E a casa do meu pai não é negócio, não. A casa do meu pai é lugar de zelo, de respeito, de santidade, de temor. E Jesus, então, pega um chicote e começa a botar tudo mundo para a rua. E começa a botar tudo no seu devido lugar. Né? Porque tinha gente querendo obter lucro com as coisas de Deus. Assim como nos dias de hoje ainda existem pessoas querendo ter lucro com as coisas de Deus. Enquanto a palavra de Deus diz, de graça recebeste, de graça dai. Né? Então, as coisas de Deus não é para ninguém ter lucro de nada. As coisas de Deus são sagradas, são santas. Né? Então, amados, eu preciso permitir que Deus realmente me molde. Perdão. Então eu posso me irar. Jesus se irou. Naquele momento Jesus se irou. Ele ficou indignado. Né? Então, e ele não pecou. Ele simplesmente ficou irado por quê? Porque está escrito que a casa de Deus seria chamada casa de oração e também está escrito que o zelo da tua casa me consome. Então Jesus, zeloso pela casa dele, ele levantou a voz. Né? Ele mudou o tom de voz, ele se irou. Por quê? Porque estava fazendo da casa do pai dele um negócio. Então é possível se irar sem pecar. Né? A palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a tua ira. Então, às vezes, tem situações que acontecem num casamento, numa família, que vão produzir a ira. Numa igreja, que vão produzir a ira. E a ira, ela vem para que haja um conserto. Então, muitas vezes, eu, como marido, eu tenho que ser enérgico com a minha esposa. Eu tenho que ser enérgico com o filho. Porque se eu não for enérgico, a coisa vira bagunça. Então eu posso ser enérgico sem pecar. Eu posso me irar sem pecar. Agora, eu não posso perder a razão. Né? Eu não posso perder o fruto do Espírito. Ao ponto de eu machucar alguém. Ao ponto de eu
ser grosso, ser estúpido, né? De eu passar do limite. Existe um certo limite, né? Como aconteceu com o caso de Moisés. Moisés, Deus tinha dito para ele que era para ferir a rocha, né, com o cajado, era para tocar na rocha com o cajado, e Moisés espancou a rocha, né? Então não era para espancar a rocha, era só para ferir a rocha com o cajado, né? E Moisés acabou passando do limite, ele espancou a rocha, né? Até sair água. A água saiu, só que ele fez a coisa certa do modo errado. Ao bem da verdade, a gente sabe que Moisés estava de luto, né? Ele tinha perdido a sua irmã Miriam. Então, uma pessoa, quando está de luto, ela é alguém que está ferido, né? E a gente, quando está ferido, há uma tendência realmente da gente não agir da forma correta, né? Mas a verdade é que Moisés acabou ali naquele momento sendo impedido de entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele não agiu da forma que Deus esperava. E muitas vezes nós também não corremos o risco de não agir de um jeito que vá agradar a Deus. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu posso mirar, eu posso ser enérgico sim, e aí eu diria, aproveito aqui para fazer um gancho, né? Algo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu acredito que cada um de nós tem dentro do princípio da individualidade, cada um de nós é único, né? E realmente tem momentos da nossa vida que nós vamos precisar ser enérgicos, né? E dentro da nossa personalidade, eu, por exemplo, como um profeta, eu não tenho como ser um profeta e com as habilidades que Deus me deu e querer ficar o tempo todo passando a mão na cabeça das pessoas, né? Ficar falando o tempo todo assim num tomzinho, um tom de voz light. Tem hora que você tem que ter um tom de voz mais enérgico mesmo, tem que ser um pouco mais severo, né? Porque quando Deus quer chamar a atenção, Jesus, né? Ele chamava as pessoas de raça de víboras, suas cobras, suas serpentes. Quem vos ensinou, né? João Batista, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Agora, eu posso fazer tudo isso sem em nenhum momento perder o fruto, sem em nenhum momento ser estúpido, grosseiro, ao ponto de ferir pessoas, né? Quantos estão entendendo? Então, amados, tem hora que eu preciso, sim, ser enérgico no meu casamento, na minha família, mas sem precisar pecar, sem precisar perder a razão. Aqui em casa, se eu levanto demais o tom de voz, a Ana e Cristina dizem, pai, tu tá sendo grosso. Né? Então, a Anne, se eu levantar demais o tom de voz, ela, pai, tu tá sendo grosso, né? Então, queridos, pra gente já indo aqui pro final da mensagem, tá? Acabou? Tá quase acabando. Tá bem um pouquinho. Eu separei um texto aqui, na primeira de João, capítulo 2, do 4 ao 6. Primeira carta de João, capítulo 2, do 4 ao 6. A palavra de Deus vai dizer assim. 1 João, capítulo 2, do 4 ao 6. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então o que a gente aprende aqui nesse texto? Que para permanecer em Cristo, para permanecer ligado à videira verdadeira, ligado à fonte que é Jesus, eu preciso guardar a sua palavra. Eu preciso guardar a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e bem-aventurado aqueles que guardam, né, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, não basta apenas ler, não basta apenas ouvir, eu preciso guardar. Mas bem-aventurado é quem lê, quem ouve
E eu diria, principalmente quem guarda. Eu preciso guardar as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Amém, queridos? Pois o tempo está próximo. Para encerrar, a gente leu aqui o Salmo número 24, né? O Salmo número 24 diz, né? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Se a gente for ler o versículo 4 e 5, ele vai dizer, né? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, quem é que vai permanecer no santo lugar? Quem é que vai permanecer em Cristo? Aquele que é limpo de mãos, ou seja, tem uma vida santa, puro de coração, coração puro, e que não se entrega à falsidade e nem faz juramentos com intenção de enganar. Então, resumidamente, queridos, quem é que permanece no Senhor? Permanece aquele que tem uma vida santa, uma vida de pureza, que não entrega a sua alma à falsidade, que guarda os mandamentos e permanece na palavra, que não apenas lê e ouve, mas que guarda a palavra, né? Deus, nesse tempo, está chamando a gente para um compromisso de viver a palavra, de praticar. Não dá para viver um faz de conta de que a gente não sabe ou não conhece. Tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já conhece, tudo aquilo que a gente já aprendeu, certamente que Deus vai nos cobrar. Amém? Certamente que Deus vai nos cobrar. Diga-se de passagem, para encerrar essa palavra, eu queria ler aqui um texto de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Versículo de número 15. Eu vou ler do 14 em diante, tá? Eclesiastes 3, 14 e 15. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Aí vai dizer assim, ó, o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém? E Deus pede conta do que passou. Então o nosso Deus é um Deus que pede contas. O nosso Deus é um Deus que faz acerto de contas, né? Como, por exemplo, a palavra de Deus diz que nós seremos julgados por cada palavra frívola que sair dos nossos lábios. Estava conversando aqui um pouquinho no começo da célula sobre o poder da língua, né? A Bíblia diz que da mesma boca procede bênção e maldição. Então nós seremos julgados por cada palavra tola que sair dos nossos lábios. Filho, Bem pouquinho. 2 minutos. Faltam. Então, nós vamos ser julgados. Hoje está uma bênção, né? Teste de paciência. Estou sendo testado na paciência hoje, né? ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Estou sendo testado na paciência. Estou pregando sobre isso e estou sendo testado, né? Então, nós seremos julgados por cada palavra que sair da nossa boca, cada palavra frívola, cada palavra tola. Nós seremos julgados. Por quê? Porque Deus é um Deus que pede conta. Ele pede conta de tudo aquilo que a gente fala, ele pede conta dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos hábitos. Eu preguei recentemente lá em Tijucas que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. E como é que vai acontecer essa santificação no corpo, na alma e no espírito? Deus quer mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, aquilo que a gente come, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, a maneira que a gente age, como que a gente veste. Deus quer fazer uma santificação total, é corpo, alma e espírito, é uma mudança total.
E à medida que eu vou, Deus vai me santificando, Ele vai ampliando o meu entendimento, Ele vai mostrando o que Ele espera de mim, o que Ele quer de mim. Eu preciso agora permanecer naquilo que eu aprendi, naquilo que Ele já revelou para mim. Aquilo que eu não sei ainda, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então aquilo que eu ainda não aprendi, Deus não me cobra. Aquilo que eu estou na ignorância, aquilo que eu ainda não entendi, aquilo que eu ainda não caiu a ficha, né? Pode ter caído a ficha para o outro, mas não caiu a ficha para mim, Deus não vai me cobrar nada. Né? Aquilo que eu ainda não entendi, Deus não me cobra. Mas aquilo que eu já entendi, Deus pede conta. Aquilo que eu já entendi, Deus vai cobrar. Porque Deus é um Deus que faz acerto de contas. Amém? Então, a minha palavra hoje é para que nós possamos permanecer. Né? Permanecer no ensino de Jesus. Né? Permanecer naquilo que Ele já nos ensinou. E há uma promessa que se eu permanecer, tudo que eu pedir será feito. Se alguém aqui precisa de um milagre, se alguém aqui precisa do favor de Deus, se alguém aqui precisa do sobrenatural de Deus, eu quero dizer que a mão dele não está encolhida. Ele continua operando milagres, ele continua fazendo o sobrenatural, mas ele espera que nós possamos permanecer no seu amor. Amém? Assim como também Jesus permanece no amor do Pai. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. E nós queremos, Pai, te pedir de coração que o Senhor nos fortaleça na força do teu poder. Que o Senhor nos dê graça, coragem, força, ânimo, disposição para cumprir, para permanecer na tua palavra, para permanecer no teu caminho, para permanecer no teu amor, guardando os teus mandamentos, lendo, ouvindo e praticando a tua palavra, Senhor. É o desejo do nosso coração. Sabemos que essa é a tua vontade e nós queremos viver a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus, faz isso acontecer. Nos ajuda a permanecer, Pai. A tua palavra diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós queremos permanecer firmes e sermos constantes, inabaláveis do teu caminho, Pai. Ajuda-nos, porque nós mesmos sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos de Ti, Pai, porque, como está escrito, o Senhor é quem opera o querer e o efetuar. E como diz em João 15, sem Ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos que sem Ti não podemos nada. Por isso te pedimos, ajuda-nos a permanecer em Ti, em Cristo, em Ti que é a videira verdadeira. E nós te pedimos também, Pai, para a família dessa pessoa que está enlutada, o Delamar, Pai, a família dele. Oh, Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa estar confortando essa família que está nesse momento sentindo tanta dor, Pai, pela partida desse familiar. Em nome de Jesus, visita-os, Pai, levando força, levando ânimo, levando a Tua graça, o Teu consolo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos pela vida da Lena, pedimos pela vida da Leia, pela família do Marco, os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos decretar, Pai, que o Rafael vai voltar a andar, Pai. Nós anulamos toda sentença mentirosa do inimigo, nós cancelamos toda palavra maldita de incredulidade, toda palavra do inferno, nós cancelamos no nome de Jesus e nós decretamos que o Rafael vai andar no nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Ele vai andar sim, e nada vai impedir essa palavra de se cumprir, porque é a boca do Senhor que fala através das nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Nós estamos tomados pelo Teu Espírito, então aqui quem fala é o Espírito de Deus nas nossas vidas, e nós declaramos que assim como nós estamos falando aqui, assim vai se cumprir, porque nós estamos em Cristo, e está prometido que aquele que permanece em Cristo, tudo que pedir será feito. Então nós pedimos e decretamos que o Rafael vai andar para a glória do nome de Jesus. Salva, Pai, a família da Leia, salva
e alcança com teu amor a família do Marco, a minha família, a família da Juliana, a família do Fúvio, a família da Patrícia, todas as nossas famílias aqui. Alcança-nos com teu amor e faz cumprir, ó Pai, a promessa da tua palavra que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, que todos possam se dobrar diante de Jesus, que todos possam servir a Jesus e permanecer em Jesus. Que pedimos também pela dona Iná, ó Deus, que passou mal, que teve esse desmaio, ó Deus, visita ela com teu amor, levanta ela, sara a saúde dela, Pai. Cura ela no corpo, na alma e no espírito. Liberta, restaura. É o que nós te pedimos. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém.